Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, para quem não me conhece, eu sou professora aí da disciplina de economia. Pode ser que vocês não tenham aula comigo, mas vocês vão assistir algumas gravações minhas, né? As aulas são dadas, então, não só por mim, mas pelas professoras Edna e professora Vanessa. Então, algumas nós vamos dividir entre as professoras e pode ser que vocês vejam aí a disciplina, né, as aulas gravadas aí por outras professoras, mas a gente vai começar. Então, hoje o tema da aula é Introdução à Economia. Deixa eu pegar aqui meu cursor. Nós vamos falar um pouquinho sobre economia e o principal problema que a economia tenta resolver, né? Ou seja, justifica o fato de existir a economia, né? E vamos fazer o link com o curso de nutrição para vocês entenderem um pouquinho do porquê nós teremos economia dentro de um curso de nutrição. Então, vamos lá? Bom, agora eu sumi da tela para não atrapalhar, né, a apresentação dos slides. Mas agora nós vamos iniciar pela etimologia da palavra economia, né? Então, o que significa exatamente a palavra economia? Então, toda palavra que termina em ia, nós sabemos que seria a ciência, né? Então, nós já começamos a entender que economia seria a ciência, mas a ciência do quê? Então, economia vem da expressão grega, né? Da união de duas palavras, então uma delas é oikos. Oikos significa casa, tá? E a outra palavra é nomes, que vem, né, que significa normas e leis. Então, a palavra economia, ela diz, né, que seria a ciência que vai estudar essas normas, essas leis que são feitas, que são elaboradas para administrar, para organizar uma casa. Ou nós podemos entender também como um Estado. Então, por isso que nós temos economia dentro de um país, dentro de um município, dentro de um Estado, né? Então, nós temos a economia justamente para poder organizar, para poder estudar melhor essas leis, essas normas, para que elas possam ser aplicadas de maneira a administrar melhor essa casa. Então, nós já vimos o que significa a palavra economia. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com as definições de economia. Então, as definições, eu vou apresentar uma delas, que é a do professor Vasconcelos, né? A gente chama professor Marcão, ele é um professor lá da Faculdade de Economia da USP, e ele diz o seguinte, né, no seu livro, que economia pode ser definida como a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-lo entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra definição, que é do Mencken, também é uma referência que está lá no plano de disciplina de vocês, né? Então, depois vocês poderão aí consultar. E o Mencken, ele fala que economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Então, nós conseguimos perceber que existem aí expressões que são idênticas, né? Então, por exemplo, recursos produtivos escassos. Então, eu tenho tanto numa definição quanto outra. Então, a gente vai começar a entender um porquê da existência, então, da economia, né? Então, a gente precisa lembrar que os seres humanos apresentam aí necessidades humanas e que essas necessidades, elas são satisfeitas pela presença, né? Pelo uso desses recursos produtivos. Então, por meio, que a gente pode dizer, de bens ou serviços. Então, bens, eu estou falando de algo mais material, então eu estou falando de água, estou falando de caneta, lápis, caderno, e serviços, consulta de médico, consulta do nutricionista, aulas que são oferecidas, né, que são ministradas,
Então, a gente tem tantos bens e serviços que servem para atender essas necessidades humanas. E para que essas necessidades humanas sejam satisfeitas, eu preciso de recursos produtivos, né? Agora, eu vou apresentar uma outra definição. Eu vou apresentar para vocês agora a outra definição que nós usamos bastante, que é do Samuelson, que é, digamos, o papa da economia, né? Ele traz uma definição um pouco mais elaborada do que nós vimos anteriormente, mas o que eu quero que vocês entendam é que as expressões, elas são muito semelhantes, né? Então, economia é o estudo de como os homens e a sociedade decidem, com ou sem a utilização do dinheiro, empregar recursos produtivos escassos. Olha lá, de novo, nós temos a expressão de recursos produtivos escassos, que poderiam ter aplicações alternativas para produzir diversas mercadorias ao longo do tempo e distribuí-las para consumo agora e no futuro, entre diversas pessoas e grupos da sociedade. Então, ela analisa os custos e os benefícios da melhoria das configurações de alocação de recursos. Então, ele traz de uma forma um pouco mais complexa, mas, resumidamente falando, nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos, nós seres humanos, tanto individualmente como em sociedade, nós temos necessidades, né? E essas necessidades, elas são satisfeitas quando nós adquirimos bens ou serviços. Então, dentro do nosso dia a dia, sempre nós estamos comprando, adquirindo bens e serviços para atender uma necessidade. E para a produção desses bens e desses serviços, há necessidade dos chamados, então deixa eu pegar meu cursor aqui, desses recursos produtivos. E o que nós precisamos entender é que esses recursos produtivos, eles são escassos. Então, aqui já começa o grande problema da economia, que é o que nós vamos visualizar no próximo slide. Bom, então nós estávamos falando um pouquinho sobre as definições e a definição, né, dentre as definições, o que mais apareceu foram os recursos produtivos. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos sempre desses recursos produtivos, ou também chamados fatores de produção, então vocês poderão ver em algumas outras literaturas o nome, a expressão fatores de produção. Então, eles são importantes para a produção de bens e serviços, né? E quem são esses recursos produtivos? Então, a gente pode listar, gente, aqui, ó, mão de obra, terra, matéria-prima, etc. A gente tem um montão de coisas que podem fazer parte dos recursos produtivos. Então, como eu falei para vocês, né? Para eu poder dar aula, eu preciso de um software que possa fazer a gravação dessa aula, um software que eu possa transmitir essa aula para vocês. Eu preciso de um computador, eu preciso de um mouse, né? Eu preciso de livros. Então, eu preciso desses recursos produtivos, eu preciso de pessoas que vão desenvolver esse software, de pessoas que vão escrever esses livros. Então, eu preciso de uma porção de coisas, né, para conseguir oferecer aí esse serviço que é ministrar essa aula, tá bom? Então, vocês podem perceber que nesse meio eu tenho não só bens, mas eu também tenho serviços que são prestados, certo? Qual que é o grande problema? É que esses recursos, eles são limitados. Então, o número de pessoas é limitado, o número de programas de software é limitado, o valor que eu pago para que esse software esteja disponível para mim é limitado, né? Então, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, né? Que acaba limitando a compra de qualquer outro software. O computador, né, que eu uso, ele é limitado, né, o dinheiro para comprar esse computador, ele tem um certo limite. Então, os recursos produtivos, eles são limitados. Então, esse é o grande problema e é o que vocês viram lá nas definições. Então, os recursos produtivos, eles são escassos ou eles são limitados. E eu falei para vocês que nós temos as nossas necessidades. Então, as necessidades humanas, né, que é tudo aquilo que a gente necessita ao longo de toda a nossa vida, qual que é o grande problema? O problema não, né, mas é o que a economia tenta resolver. Elas são ilimitadas.
Então, as nossas necessidades, elas são ilimitadas. Para que eu atenda as necessidades, eu preciso de recursos produtivos, né? Para que esses recursos sejam necessários para produzir os bens e serviços. Então, vocês tiveram uma necessidade de fazer o curso de nutrição. Então, vocês encontraram a faculdade, muitos de vocês aí pagam a faculdade, então precisa de um recurso, né, um dos recursos para pagar a faculdade. Vocês precisam, ainda mais nessa pandemia, precisa ter um dinheiro para comprar o computador, para que vocês possam assistir a aula pelo computador ou pelo celular, né? Então, a faculdade precisou adquirir um programa que pudesse ir transmitir para vocês as aulas, né? Então, a partir da necessidade que vocês tiveram, foi preciso de uma série de recursos que foram aplicados para que possam ser convertidos na produção de bens. Então, bens, computador, o celular, o mouse, a caneta, o lápis. Além disso, o serviço que vocês estão comprando, né, lá da faculdade. Então, o fato de eu ministrar as aulas, esse é o serviço que vocês estão comprando da faculdade. Então, e isso é um serviço prestado, que também precisa de recursos produtivos, né? Então, para que vocês atendam essas necessidades, ou para que nós atendamos as nossas necessidades, nós precisamos de bens e serviços. E para a produção de bens e serviços, temos os recursos, então deixa eu pegar aqui novamente o meu cursor, os recursos produtivos. Só que o grande problema é que esses recursos são limitados e as nossas necessidades, elas são ilimitadas. Então, como que nós vamos conseguir atender todas essas necessidades? Daí entra a economia. Vocês viram, portanto, que a economia ela vai existir, então, para que nós possamos alocar esses recursos, ou seja, distribuir esses recursos, né? Distribuir da melhor forma possível os recursos para a produção de bens e serviços, para que as necessidades humanas sejam aí atendidas. Então, eu vou fazer um questionamento aqui para vocês, né? Ainda mais nesse momento da pandemia, dificilmente entre vocês, alunos, não tem aí um computador ou pelo menos um celular de uma qualidade aí relativamente boa. Não estou falando top de linha, né? Mas estou falando um celular que consiga permitir que vocês baixem o aplicativo para que vocês possam conseguir assistir a aula. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, eu falo antigamente, há uns 15 anos atrás, não é muito tempo, né? Mas foi quando eu comecei a dar aula aqui na São Camilo, até um pouquinho mais, né? Só para vocês terem uma ideia, se tivesse uma pandemia, provavelmente nós não conseguiríamos dar aula online, porque os celulares, eles existia o celular, mas não tinha toda a tecnologia que a gente consegue ter hoje. É a mesma coisa computador, né? Toda essa tecnologia, essa evolução da tecnologia, dos aplicativos, dessas aulas online, né? Então, não existia toda essa tecnologia aplicada. Então, veio vindo uma necessidade, veio se construindo a necessidade. Com a pandemia, essa necessidade se tornou muito mais apurada, justamente porque as aulas não puderam ser ministradas mais em sala de aula para evitar o distanciamento, para que a gente não possa prevenção, né, da contaminação pelo coronavírus. Então, essas necessidades, elas vieram construindo muito mais agora na pandemia, que veio muito mais apurado, e essas novas tecnologias, elas foram desenvolvidas para que a gente pudesse dar aula via online, né? Então, assim, eu posso falar que há mais ou menos uns 15 anos ou até 20 anos atrás, a gente não conseguiria dar essa aula online, né? Eu não conseguiria, por quê? Porque eu não teria recursos disponíveis. E com o passar do tempo, esses recursos foram sendo desenvolvidos e hoje nós temos aí uma porção de aplicativos, algumas coisas aí diferentes aí para que a gente possa conseguir ministrar essa aula online, né? Então, o que a gente tem que entender é que essas necessidades, elas são sempre limitadas, e o que fazer, né, para
para que a gente possa atender. No caso, foi desenvolver aplicativos, desenvolver novas tecnologias. Para isso, eu preciso de pessoas que desenvolvam esses aplicativos, da inteligência que essas pessoas têm para desenvolver o material, né, toda essa forma, todo esse meio, né, de comunicação via online. Então é isso, tá, gente? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. E o que a gente fala, né, já vou falar um pouquinho sobre a escassez, que as nossas necessidades, elas são sempre voltadas ao acesso às novas tecnologias, como eu falei para vocês, e pode ser que tenha a relação, inclusive, com o status, né? Então, aqui o celular eu acho que é o principal meio, né, para a gente entender. Muitos de vocês, te garanto que trocaram o celular há pouco tempo sem a própria necessidade, né? Simplesmente porque vocês quiseram adquirir uma nova tecnologia ou porque o celular ele oferece um outro tipo de recurso que o anterior que vocês tinham não oferecia. Então, a gente vai atrás, né, as nossas necessidades elas são limitadas porque a gente vai atrás sempre de novas tecnologias, sempre pensando, não sempre, né, mas a gente pensa no status e principalmente essa evolução tecnológica que se cria as novas necessidades. Como eu havia dito no slide anterior que nós vamos falar da escassez, então existe uma escassez justamente porque nós temos esses recursos produtivos que são escassos ou que são limitados, mas não é a mesma coisa de pobreza, né? Que nós falamos de escassez, então não tem relação com pobreza. Então, por exemplo, nós estávamos falando da troca de um celular, de compra de um novo computador, não tem relação com pobreza, mas tem relação de que os recursos eles são limitados para que eu possa atender uma nova necessidade. É basicamente isso. Então, nós chamamos isso de lei da escassez, mas não tem relação aí com pobreza. Tudo bem, gente? Espero que aí vocês estejam entendendo. E para finalizar essa parte, né, essa linha de raciocínio sobre definições, eu trouxe aqui a última definição de economia da professora Denise Cirilo. Ela também é professora lá do Departamento de Economia, lá da FEA, né? Foi inclusive a minha professora de mestrado e doutorado. E a professora Denise, ela define a economia como, né, que ela estuda a organização dos homens e de suas atividades visando a sobrevivência material. Ela trabalha muito na área da economia, da alimentação e nutrição, da onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, né? E o que é interessante, agora a gente vai fazer o link com o curso de nutrição. Então, para que nós sobrevivamos, né, a gente precisa se alimentar, e é isso, né, que a gente vai comentar ao longo, né, desses 4 anos sobre a alimentação. Para quê? Para que possam oferecer aí nutrientes suficientes para que a gente possa ter organismo saudável, né, para que todas as funções sejam aí realizadas de maneira adequada. Então, para isso, a gente precisa aí de nutrientes, é isso que vocês vão estudar ao longo desses 4 anos. Bom, para que eu possa adquirir os alimentos, né, eu tenho, para garantir essa sobrevivência material, eu preciso ter renda, eu preciso ter preços, né, precisam existir preços dos alimentos, para que eu possa comprar esses alimentos, então eu preciso ter dinheiro, então eu estou falando novamente de recursos. E mais do que só os recursos, gente, eu preciso pensar também que a alimentação, ela está muito voltada a tudo que eu falei agora dessas novas necessidades. Gente, outro dia eu fui ao supermercado e eu encontrei uma bebida láctea que era imuno, aí tem um nomezinho, né? Imuno alguma coisa. Aí é enriquecida com zinco, com vitamina D, com vitamina C. Então, são os nutrientes que vocês vão aprender daqui a pouquinho que são direcionados aí ao aspecto imunológico. Então, o que está acontecendo na atualidade, né? Como eu coloquei no slide anterior, as novas tecnologias estão fazendo com que se desenvolvam novas necessidades. Então, hoje nós temos uma pandemia, nós precisamos nos garantir do aspecto imunológico, né? E pensando em garantias desse aspecto imunológico,
eu preciso desses nutrientes. Então, a empresa, ela viu uma oportunidade, juntou tudo dentro de uma bebida, todos os nutrientes importantes aí para o sistema imunológico, né? Então, que vai garantir, no caso aí, a boa nutrição nesse momento tão difícil, né, da pandemia. Então, a gente precisa lembrar que a nutrição, ela depende da idade, do estado fisiológico, do sexo. A gente sabe, né, que esses nutrientes eles vão ser necessários mais em uma fase do que outras, e isso, cada vez mais, a alimentação está voltada para essa característica, né? Então, a gente tem hoje chocolate específico para TPM, a gente tem um leite que não tem lactose, justamente porque tem as pessoas que são intolerantes, nós temos os produtos que são voltados aí para a imunologia. Então, quer dizer, a gente tem uma porção dentro da área da alimentação, né? A gente tem uma porção de produtos, uma porção de bens. Além de bens, a gente tem uma porção de serviços que são dados, né? Que são oferecidos para que atendam às necessidades da sociedade no que diz respeito à alimentação e, consequentemente, à nutrição. Então, é por isso que nós estudamos economia dentro de um curso de nutrição, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre renda, a gente vai falar um pouquinho sobre preço, a gente vai falar um pouquinho sobre esses novos produtos que são lançados. Para quê? Para que vocês entendam, né, o contexto do nutricionista no dia a dia, tá bom? Bom, então essa é a primeira parte, e aí a gente vai ter aí o vídeo 2 e o vídeo 3 falando um pouquinho mais, dando continuidade aí à economia.